Tem dias em que a vida parece nos empurrar contra a parede. Nada dá certo, portas se fecham, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Nesses momentos, a gente se pergunta: será que Ele me esqueceu? Será que tem mesmo um plano no meio desse caos? Se você já se sentiu assim ou está vivendo exatamente isso agora, saiba, você não está só. E, mais importante, isso não define o fim da sua história. A dor que você sente hoje pode muito bem ser o cenário onde Deus vai mostrar o seu poder. Não estou falando de uma esperança genérica, daquelas frases prontas que a gente vê em redes sociais. Estou falando de uma fé prática, viva, testada no fogo da dificuldade. Uma esperança que nasce quando tudo parece perdido, mas a gente escolhe acreditar que Deus ainda está no controle mesmo quando não parece. Vamos juntos explorar histórias reais, como a multiplicação dos pães e peixes, a travessia do Mar Vermelho, e promessas como as de Efésios 3:20, que afirmam que Deus pode fazer infinitamente mais. Vamos olhar para a Bíblia como um mapa vivo, cheio de provisão divina, estratégias espirituais e milagres que ainda se repetem se estivermos dispostos a confiar. Esse não é apenas mais um conteúdo religioso. É um convite a abaixar as armas do controle e levantar as mãos da fé. A enxergar o impossível como um campo de treinamento espiritual. A entender que a oração é menos sobre mudar as circunstâncias e mais sobre nos moldar nelas. E, acima de tudo, a crer que mesmo em silêncio, Deus está agindo. Se tudo parece bagunçado na sua vida agora, talvez seja só o processo de uma grande transformação. Porque onde há entrega, há milagre. Onde há confiança, há crescimento. E onde há fé, o impossível se torna o cenário ideal para o sobrenatural acontecer. Tem hora que a vida parece brincar com a nossa fé. A gente ora, espera, faz tudo certo e mesmo assim, os problemas aparecem como ondas gigantes, uma atrás da outra. É nessa hora que muitos começam a questionar: será que Deus ainda está comigo? E olha, esse tipo de dúvida não te faz fraco. Te faz humano. Mas é justamente aí que entra a confiança na soberania de Deus. Quando as coisas fogem do nosso controle, é comum bater o desespero. Mas existe um convite escondido nesses momentos: confiar em um Deus que nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. A fé, às vezes, é mais sobre resistir do que sobre vencer. E é nesse esforço de permanecer que o nosso crescimento espiritual acontece. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens. Se alguém tinha motivo para desistir, era ele. Mas mesmo no fundo do poço, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Isso não veio de um lugar de negação, mas de uma fé forjada no fogo. E essa confiança total é algo que Deus ainda deseja formar em nós hoje. Talvez você esteja enfrentando um rede-se emocional, uma situação onde não há saída visível. Nessas horas, a tentação é murmurar, se revoltar ou simplesmente parar de crer. Mas é também nesse ponto que muitos testemunhos de milagre começam. Porque quando não há mais o que fazer, só resta confiar, e é aí que Deus entra em cena com provisão divina. Uma das coisas mais bonitas da fé é que ela não precisa de evidências para existir. Ela precisa de decisão. De você olhar para o impossível e dizer: mesmo assim, eu escolho crer. Parece loucura, eu sei. Mas essa loucura já derrubou muralhas, acalmou tempestades e abriu mares. E ainda hoje, continua fazendo isso na vida de quem decide confiar. É interessante como os desafios da vida, por mais duros que sejam, acabam sendo um tipo de treinamento espiritual. Eles revelam o que está dentro da gente, nos ensinam a orar com mais profundidade e a depender menos do que temos nas mãos. A crise pode até abalar, mas também pode refinar a nossa fé como ouro. Então, se a sua fé está sendo sacudida, não se culpe. Isso pode ser exatamente o cenário onde Deus vai mostrar que Ele é maior do que qualquer crise. A pergunta certa talvez não seja por que isso está acontecendo. Mas sim: Senhor, o que Tu queres me ensinar aqui?
A resposta pode ser o início de um novo nível de fé. Tem gente que vê a Bíblia como um livro antigo, cheio de histórias bonitas, mas distantes da realidade. A verdade é que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Quando tudo parece escuro, é nela que encontramos direção, consolo e respostas que ninguém mais consegue dar. Ela é o GPS da fé e funciona até no modo offline, quando a gente não sente nada. Cada página da palavra carrega esperança para tempos difíceis. Não é só poesia ou regra, é sustento para o coração cansado. Em João 6, por exemplo, Jesus testa os discípulos antes de multiplicar os pães. Ali tem mais do que um milagre e tem uma lição sobre confiar mesmo sem ver a saída. A Bíblia não ignora as dificuldades, mas revela o que Deus faz no meio delas. Se você nunca teve o hábito de ler, comece simples. Experimente os Evangelhos. João é ótimo para começar. Leia como quem busca um conselho de um pai amoroso. Leia em oração. Peça: Senhor, fala comigo. Você vai se surpreender como textos escritos há milhares de anos falam exatamente do que você está vivendo agora. A Bíblia também é um lembrete constante da soberania de Deus. Ela nos mostra que nada foge do controle dele, mesmo quando parece que tudo saiu do eixo. Personagens como Davi, Moisés e Paulo enfrentaram crises profundas, mas foram guiados por promessas que já estavam escritas. E é isso que a gente precisa lembrar: a palavra é a bússola que aponta para Deus no meio da tempestade. E sabe o que mais? A Bíblia é viva porque ela se renova a cada leitura. Um mesmo versículo pode tocar de forma diferente em momentos distintos da sua vida. Isso acontece porque o Espírito Santo fala através dela. É como se Deus dissesse: eu sei exatamente do que você precisa hoje. É ali que encontramos ânimo, força, fé e provisão. Não existe milagre sem promessa. E não existe promessa sem palavra. Quando Jesus multiplicou os pães, ele partiu do que havia, e isso nos ensina que Deus sempre vai usar o que temos, mesmo que pareça pouco. A Bíblia está cheia desses princípios que mudam a forma como enxergamos os desafios da vida. Ela transforma a mente, renova o espírito e fortalece a confiança. Então, se você anda perdido, cansado ou sem direção, talvez seja a hora de voltar à base. A Bíblia não vai só te ensinar a viver, ela vai te ensinar a vencer. E mais que isso, vai te lembrar, todos os dias, que Deus ainda está no controle. E que o impossível não é o fim, mas o começo da ação dele. Imagine a cena: uma multidão faminta, um lugar deserto e apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, não dava nem para começar. Mas nas mãos de Jesus, o que parecia insuficiente se tornou abundante. Esse episódio em João 6 não é só um milagre impressionante, é uma aula prática sobre fé, provisão divina e o poder de Deus em fazer o impossível. Jesus poderia ter feito o pão aparecer do nada, mas escolheu usar o que um menino trouxe. Isso mostra que Deus trabalha com o que entregamos. Pode ser pouco aos nossos olhos, mas quando a confiança entrega, o céu entra em movimento. Muitas vezes estamos esperando uma grande solução, quando Deus só precisa do nosso sim com aquilo que temos. Esse milagre também nos ensina sobre obediência. Jesus pediu que todos se assentassem. Parece um detalhe bobo, mas ninguém come de pé nessa história. Isso fala de descanso, de esperar com expectativa. Antes do milagre acontecer do lado de fora, algo precisava mudar dentro da postura. Deus age com poder quando a gente decide confiar antes de ver o resultado. A multiplicação dos pães também fala de crescimento espiritual. É fácil crer quando a mesa está cheia. Difícil é manter a fé quando só tem migalha. Mas Deus gosta de começar com pouco. Ele é especialista em transformar escassez em abundância, não só no prato, mas na alma, na família, nas emoções. E tudo começa com um passo de entrega. Já reparou que sobrou comida no final? 12 cestos cheios. Isso revela que Deus não é um Deus de só o suficiente, mas de mais do que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20.
Ele não apenas supre, ele surpreende. E não é porque a gente merece, mas porque ele é bom. O milagre sempre carrega a marca do amor e da generosidade do Pai. Às vezes a gente está esperando o milagre de um banquete, mas Deus quer nos ensinar a confiar no processo da multiplicação. Isso exige paciência, oração e fé. Os discípulos distribuíram comida sem saber o que viria a seguir. Eles serviram confiando. E é assim que vivemos os milagres caminhando, mesmo sem ver tudo pronto. Então, se você acha que o que tem é pouco, lembra desse menino anônimo. Ele entregou o lanche e mudou a história de uma multidão. O pouco nas suas mãos pode parecer insignificante. Mas nas mãos de Jesus, é o começo de algo extraordinário. O milagre não começa com muito. Começa com entrega. Às vezes a gente acha que precisa explicar tudo para Deus. Como se Ele não soubesse o tamanho do nosso problema, o desespero do nosso coração, ou as noites mal dormidas. Mas a verdade é que Jesus já conhece tudo. Antes mesmo da gente abrir a boca, Ele já viu cada lágrima, cada detalhe. Em João 6, antes de qualquer discípulo se preocupar com a comida, Jesus já sabia o que ia fazer. Isso muda tudo, porque nos ensina a parar de correr em pânico e começar a orar com propósito. Ao invés de perguntar "e agora, Senhor, o que eu vou fazer?" Talvez a pergunta certa seja "Senhor, o que tu vais fazer?" Essa mudança de perspectiva traz paz. Porque tira o peso das nossas mãos e coloca nas mãos dele, que são infinitamente mais capazes. Deus não trabalha sob pressão. Ele trabalha com propósito. E isso nos ensina a descansar. A confiar que, mesmo que tudo pareça atrasado para nós, está perfeitamente no tempo dele. Lembra de Marta e Maria? Achavam que Jesus tinha chegado tarde demais para salvar Lázaro. Mas ele não estava atrasado. Estava preparando um milagre ainda maior. Jesus não ignora nossas limitações. Pelo contrário, ele as usa como palco para o sobrenatural. Quando reconhecemos que não temos como resolver, criamos espaço para Deus agir. E sabe o que isso exige? É entrega. Porque milagre e controle não andam juntos. Se queremos ver o impossível acontecer, precisamos confiar em quem vê o fim desde o começo. Sabe aquele momento em que a gente sente que a fé está fraca? Que não temos nem palavras para orar. Até isso ele entende. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando não conseguimos pedir, Jesus continua agindo. Porque ele é um Salvador que cuida antes, durante e depois da crise. Às vezes tudo o que precisamos é nos calar, respirar fundo e declarar: "Eu não entendo o que está acontecendo, mas sei em quem tenho crido." Isso não é negação. É fé madura. É olhar para o céu e lembrar que a soberania de Deus não depende do nosso entendimento, mas da confiança que depositamos nele. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma situação impossível, lembre-se: Jesus já sabe. E ele já tem um plano. Você não precisa resolver tudo, nem entender tudo. Só precisa crer e se perguntar: "Senhor, o que tu vais fazer aqui?" Essa simples pergunta pode abrir caminho para um milagre. Se tem uma coisa que ninguém gosta, é passar por provações. Mas, olha só, muitas vezes, o que a gente chama de caos, Deus chama de treinamento. Ele usa justamente os momentos mais difíceis como academia espiritual, onde nossa fé é testada, fortalecida e lapidada. E não é para nos punir, é para nos preparar. Crescimento espiritual não acontece no conforto, mas no confronto. Pensa no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército do Egito à frente, água por todo lado. Humanamente, fim da linha. Mas Deus estava treinando aquela geração para confiar. Não havia plano B. E quando tudo dizia não tem saída, Deus abriu o caminho onde ninguém imaginava. É assim que ele age no limite do impossível. As dificuldades da vida são como pesos de academia.
Se você não levantar, não cresce. Dói, cansa, às vezes parece que não vai dar. Mas cada lágrima, cada oração feita com sinceridade, cada Senhor, me ajuda no meio da luta. Tudo isso está moldando algo eterno dentro de você. Nada é em vão quando está nas mãos dele. Treinamento espiritual não é sobre perfeição, mas sobre perseverança. É aprender a depender menos de você e mais da graça de Deus. É saber que mesmo quando tudo desmorona ao redor, existe um Deus que permanece firme. E, detalhe, ele não nos treina com base no que somos hoje, mas com base no propósito que ele já viu lá na frente. Durante esses processos, a oração se torna mais profunda. Você para de repetir frases prontas e começa a falar com o coração. E é nesse lugar que o milagre acontece, muitas vezes, primeiro dentro de nós. Deus transforma o desespero em confiança, a ansiedade em esperança, o medo em fé. Ele está mais interessado em quem estamos nos tornando do que no que estamos perdendo. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, preparação. Deus nunca desperdiça dor. Cada desafio pode ser uma lição, uma direção ou uma revelação. Quando entendemos isso, começamos a enxergar as batalhas com outros olhos. E até agradecemos pelo processo, porque sabemos que ele está nos alinhando ao propósito eterno. Então, da próxima vez que estiver se perguntando por que isso está acontecendo comigo, tente mudar a pergunta para Deus: o que o Senhor está construindo em mim através disso? Porque os desertos que enfrentamos hoje podem ser exatamente o caminho que vai nos levar a viver as maiores promessas amanhã. Tem momentos em que a gente acha que o melhor já passou, que talvez Deus não vá fazer nada além do básico. Mas Efésios 3:20 quebra essa ideia com força. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, ele não só atende orações, ele supera. Ele não trabalha com limite, ele trabalha com propósito e amor abundante. Às vezes pedimos uma saída, e ele entrega uma estrada inteira. A gente clama por provisão, e ele envia multiplicação. A chave está em entender que o agir de Deus não é baseado no nosso merecimento, mas na graça dele. Ele não é um chefe controlando resultados, mas um pai amoroso que nos surpreende com milagres mesmo quando estamos cheios de falhas. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Ninguém ali esperava um banquete. Era só um lanche de menino. Mas Jesus transformou o mínimo em mais do que o necessário. Isso é o estilo de Deus fazer além. Não porque somos bons, mas porque Ele é. E quando confiamos nessa natureza generosa, paramos de limitar o que Ele pode fazer em nossas vidas. Muita gente se frustra porque espera Deus agir apenas de uma forma. Mas Ele é criativo. Às vezes a resposta vem de um jeito totalmente inesperado, uma porta que se fecha para outra melhor se abrir, uma crise que revela um novo caminho, uma perda que nos aproxima mais dele. Deus surpreende até nas tempestades. Porque até o caos pode ser caminho. E o mais bonito: Deus gosta de detalhes. Ele não faz só o essencial, ele faz com carinho. Um exemplo prático: quantas vezes você recebeu algo que nem sabia que precisava, mas caiu como resposta certeira? Isso não é sorte. É cuidado divino. É a soberania de Deus atuando nos bastidores, conectando peças que a gente nem sabia que existiam. Se você anda esperando algo de Deus, ótimo. Mas saiba, Ele está preparando mais do que você imagina. Talvez não da forma que você espera, mas com certeza de um jeito que vai te ensinar, fortalecer e surpreender. Porque o impossível é a especialidade dele. E o tempo dele, embora muitas vezes nos pareça demorado, é sempre perfeito. Então, continue orando, sim. Mas ore com expectativa. Com fé viva. Com esperança verdadeira. Porque quando Deus age, não é só para resolver. É para marcar. Para mostrar que ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que quando menos esperamos, Ele entra em cena e faz infinitamente mais.
Existe um princípio simples, mas poderoso. Enquanto insistimos em controlar tudo, bloqueamos o que Deus quer fazer. A entrega verdadeira é como colocar nossas mãos para trás e dizer: Senhor, agora é contigo. Parece assustador, mas é exatamente aí que os milagres começam. Foi assim no Mar Vermelho. Só quando Moisés levantou o cajado e confiou, o mar se abriu. Tem gente que confunde fé com ansiedade disfarçada à hora, mas continua tentando resolver tudo por conta própria. Mas o milagre não vem do esforço humano, vem da confiança. Quando o povo de Israel estava encurralado, Deus não pediu uma estratégia. Pediu obediência. E foi no ato de crer, não no plano, que o impossível aconteceu. Jesus mesmo ensinou que precisamos ter uma fé como a das crianças. E o que é uma criança senão alguém que confia de olhos fechados? Que pula no colo sem medo? Esse tipo de entrega desarma o céu. Porque Deus age onde há confiança plena. E, convenhamos, é um alívio enorme poder parar de carregar o peso do mundo nas costas e simplesmente confiar. A entrega também envolve humildade. É reconhecer que não sabemos tudo, não temos todas as respostas e nem precisamos ter. A soberania de Deus garante que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E essa verdade, quando internalizada, traz uma paz que ultrapassa o entendimento. É o tipo de paz que antecede o milagre. Agora, não confunda entrega com passividade. Entregar é agir com fé, é obedecer mesmo sem ver. É dar os pães e peixes, mesmo achando que não vai dar. É colocar o pé na água, mesmo sem ver o chão. A entrega ativa abre espaço para a provisão divina. E muitas vezes, a nossa parte no milagre é apenas dar o primeiro passo. Um exercício simples: pense em algo que você tem tentado resolver com suas próprias forças. Agora escreva isso num papel, ore sobre aquilo e diga em voz alta: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Parece simbólico, mas tem poder. Porque quando abrimos mão, abrimos espaço. E Deus não invade, Ele responde à entrega. Então, se você está esperando um milagre, talvez o próximo passo não seja lutar mais, mas soltar. Confiar. Descansar. Porque o Deus que abre mares, que alimenta multidões, que faz infinitamente mais, está só esperando a sua entrega para agir com poder. E, acredite, quando Ele age, nada permanece do mesmo jeito. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa mensagem? Vai continuar tentando carregar o peso do impossível sozinho, ou vai entregar nas mãos de quem pode tudo? Porque a fé não é só para ser sentida nos cultos emocionantes, ela é para ser vivida nas segundas-feiras difíceis, nas madrugadas silenciosas e nos momentos em que tudo parece sem sentido. Quais áreas da sua vida você ainda está tentando controlar? O que hoje parece uma parede intransponível, mas pode ser o seu mar vermelho? E se o que está te faltando não for mais força, mas mais entrega? Às vezes, o maior milagre não é a mudança do cenário, mas a mudança dentro de nós. Deus quer te levar além. Mas Ele não força, Ele convida. Não espere ter todas as respostas para começar a caminhar. Comece com o que você tem. Ore com sinceridade. Leia a Bíblia com expectativa. Fale com Deus como quem fala com um pai presente. E, acima de tudo, confie. Porque aquele que te chamou para caminhar sobre as águas não vai deixar você afundar no meio do caminho. Se essa mensagem falou com você, te encorajo a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente continua caminhando junto, aprendendo a confiar, a crer, e a viver o impossível com fé. E se quiser, compartilhe esse conteúdo com alguém que também está precisando lembrar: Deus ainda está no controle.